Fala meu otaku consagrado, hoje vamos trazer um recap especial da continuação do anime de Nanatsu no Taizai, Mukushiroku no Yonkishi. E agora estoura esse botão do like e se inscreva para receber mais conteúdo como esse sempre que sair. Obra criada pelo mangaka Nakaba Suzuki. Na direção e no roteiro temos Maki Odaira e Shigeru Murakoshi, que já mitou em Pokémon Hornadas, e Shigeru Murakoshi, o mestre de Zombie Land Saga. A vibe musical fica por conta de Little Glee Monster com Raptomi. E Moonchild com Friends Arfor, prometendo uma trilha sonora que vai fazer geral pirar. No estúdio Mandando Brasa, Telecom Animation Filme. Os mestres da animação do estúdio Telecom Animation Filme, que já mandaram muito bem em Baki, Most Evil Death Row, Chain Chronicle, All Out, Ijiranaide, Orange, Tower of God, e outros par de animes irados, prometem um show visual que vai deixar todo mundo de queixo caído. Em Nanatsu Mukushiroku no Yonkishi se passa 16 anos após a Segunda Guerra Santa. Logo no início somos apresentados a um cenário deslumbrante, porém desolador porque ali é o cume de uma montanha onde só moram duas pessoas, nosso protagonista Percival e o seu avô Barghis. E já começamos com Percival avistando um pássaro esquisito que mais parece um dinossauro voando, quando ele grita para seu avô, avisando sobre o pássaro. Seu avô naquele mesmo momento pega um forcado que mais parece um tridente, e arremessa com uma super facilidade essa ferramenta no pássaro ou atravessando no peito e fazendo ele despencar dos céus quando nosso protagonista salta e agarra ele antes que caísse do precipício daquela montanha. Nisso a cena corta para o Percival fazendo o picadinho do pássaro e cozinhando com antecedência o peru de Natal. Seu avô elogia fazendo dele muito empolgado naquele instante de felicidade entre ele e seu avô. Até que uma magia misteriosa se dispersa da cabeça cortada daquele pássaro misterioso. Após a refeição eles vão para um treino de porradaria onde seu avô vence com facilidade, claro. Olha o tamanho do vovô Maromba. E a cena corta para seu avô descendo o pico da montanha para lavar a louça do almoço, quando lembra repentinamente que nosso protagonista fará aniversário de 16 anos e vai se tornar adulto. Nisso ele volta correndo desesperado para casa para lembrar seu neto que eles têm uma data importantíssima para celebrar, e o mais engraçado é que Percival está mijando do lado de fora da sua casa. E mesmo assim a conversa se desenrola com toda a naturalidade. E a primeira coisa que ele pergunta pro seu avô é: "Vou poder beber com você?" E logicamente, assim como com todo mundo ele leva um corte do seu avô, dizendo que ele ainda é muito jovem. Agora com Percival e seu avô subindo a parte mais alta do pico da montanha da qual eles fazem parte. E chegando à parte mais alta eles param, e seu avô questiona sobre se ele está curioso para desbravar o mundo que se encontra abaixo de seus pés, e nosso protagonista responde de bate-pronta que não tem interesse. E seu avô se surpreende, com a cara de paspalho dele. Seu avô, na esperança de motivá-lo a se aventurar, conta que no pico do dedo divino estende-se um grande país chamado Ebritania. Um país cheio de mistérios e aventuras. E seu avô conta que nesse país existe uma torre torta onde vive uma maga poderosa e misteriosa. Um cavaleiro em uma barca voadora, ou ainda uma caverna cheia de buracos que levam até as profundezas do inferno. E quando seu avô tinha pensado que ele havia despertado algum interesse, ele vê o moleque babando e nem aí pra ele, só pensando em pegar a próxima janta. No diálogo sequente entendemos que na verdade Percival até quer sair dali para viajar e explorar, porém ele gosta muito de morar com seu avô e se sente confortável àquela vida pacífica. E como você já deve saber, uma boa história não se constrói em cima da paz, se é que vocês me entendem. Durante a noite nosso protagonista acorda com insônia e ansiedade, pensando no seu grande dia de amanhã. Ele vai até a beirada do pico da montanha, se senta, e observando a vastidão do céu noturno preenchido pelas nuvens e o clarão da lua iluminando toda a paisagem, que o nosso protagonista relembra todas as histórias que seu avô contou, provando que ele estava sim prestando muita atenção no que seu avô falava sempre. E rapidamente observamos que Percival se empolga imaginando-se percorrendo essas aventuras. Então cansado e sem perceber Percival dorme e cai num sono onde sonha com o seu avô, meio que se despedindo. Algo um tanto quanto estranho,
E eis que acorda ainda meio confuso e sentindo uma presença, ele olha para as nuvens e observa uma figura de guerreiro com uma aparência ameaçadora e ainda flutuando num barco voador. Nessa mesma hora a trilha do próprio anime traz uma sensação de mal-estar e perigo, já nos dando um mau presságio do que poderia acontecer. Quando o guerreiro ameaçador chega na montanha do nosso protagonista, é que percebemos que ele estava à procura de algo ou, para ser mais específico, de alguém, onde ainda revela que o estava procurando por todo o país. E nosso protagonista destemido vai até o cavaleiro para o receber com todo o entusiasmo do mundo. Percival pergunta o que trazia o cavaleiro até ali. O cavaleiro responde que está atrás de um homem chamado Barguis. E nosso protagonista responde sem pensar duas vezes que Barguis é seu avô. Curioso. Nosso protagonista pergunta de onde o cavaleiro misterioso conhece seu avô. Ele responde que são amigos de longa data, revelando que eles eram amigos dos tempos que serviram juntos como cavaleiros sagrados. Aqui o cavaleiro revela seu primeiro pensamento obscuro em voz alta. Que homem cruel! Por ter te criado na ignorância. Ouvindo tudo, nosso protagonista tem uma sensação estranhamente pesada. Eis que a cena corta para o seu avô já acordado preparando o café da manhã, quando surge o cavaleiro misterioso atacando o seu avô covardemente pelas costas. Por pouco o avô de Percival se defende, porém sofre muito dano deste primeiro ataque do cavaleiro, e no diálogo inicial é confirmado que de fato os dois se conhecem e possuem uma história pesada juntos. E infelizmente o avô de Percival não chega nem próximo do poder do cavaleiro, que com toda facilidade o atravessa com um poder de lâminas em forma de X bem no meio do peito, o fazendo cuspir sangue na mesma hora. E é nesse momento que Percival aparece de longe gritando para o cavaleiro parar. E o cavaleiro revela sua verdadeira intenção ao nosso protagonista, mandando um ataque de aviso em sua direção e dizendo que ele será o próximo. Num ataque de fúria, nosso protagonista vai para cima com tudo do cavaleiro que, com facilidade, nega todos os ataques de Percival, e é quando seu avô, que mesmo gravemente ferido, consegue agarrar o cavaleiro por trás, porém o cavaleiro sombrio com facilidade desfere um golpe mortal que derruba seu avô no chão. Com o mesmo ataque, o cavaleiro cuzão ataca nosso prota com muita violência em seu peito, repetindo a mesma brutalidade que com seu avô. Percival cai praticamente morto de costas pro chão, e olhando o céu pálido e nublado, praticamente já sem vida. Nesse momento seu avô, que estava no chão quase morto, revela o nome do cavaleiro cuzão. Digo, Cavaleiro Sombrio. E o nome do meliante é Ironside. Indo embora pensando que o serviço estava feito, Ironside revela o motivo de ter ido caçar Barguis, que foi uma previsão sombria que havia surgido recentemente. Que surgiria indivíduos que levarão o soberano rei Arthur à sua perda. E eles são chamados os Quatro Cavaleiros do Apocalipse, e ainda revela que, mesmo não sabendo suas identidades, foi designado a eles eliminar todas as ameaças em potencial. E o cavaleiro Sam indo embora. Porém nosso prota, mostrando muita resiliência, se levanta mesmo gravemente ferido, e caminha em direção de seu avô e lamenta tristemente não ter conseguido fazer nada para parar o cavaleiro. E num momento triste, e muito bem construído, os dois se abraçam como se já soubessem que aquele era o fim para eles. E em meio a choro e lamentações, que seu avô pede para ele não chorar, que em breve ele conheceria pessoas que ele deveria cuidar e que caminharia lado a lado com ele. E em sua última conversa com seu avô, ele se sentia culpado, pensando que talvez tinha sido um castigo por ele ter mentido, que não queria sair daquele lugar e conhecer o mundo, e aqui ele finalmente é franco e revela ao seu avô todo o desejo guardado em seu coração. E lindamente seu avô revela que também ficava feliz quando ouvia que seu neto queria ficar com ele. E antes de morrer, o nosso vovô diz que na verdade o cavaleiro Ironside era o pai de nosso protagonista. E nessa hora é impossível não ficar com ainda mais raiva desse cavaleiro cuzão. E encerramos essa triste cena, que será assim eternizada na história dos animes. O momento em que o nosso vovozinho herói morre, e deixa agora nosso protagonista sozinho, e em busca de um novo sentido para sua vida. No plano sequência, Percival acorda ao lado do corpo já frio de seu avô, e com todo respeito o anime nos mostra Percival realizando o enterro de seu próprio avô, e essa cena é bem sad e triste. E para terminar de destruir nossos corações de pedra e com uma trilha melancólica, o anime mostra Percival já com cicatrizes de seu machucado, demonstrando que já havia passado algum tempo do ocorrido.
Na sequência, várias cenas deprimentes mostram nosso protagonista agora realizando sozinho tarefas que antes seu avô realizava. E limpando a casa, nosso prota encontra embaixo da cama uma caixa que seu avô estava guardando para o dia da sua partida. E dentro dessa caixa, ele encontra roupas que seu avô tinha feito à mãos, junto com um bilhete e uma mensagem, que faz nosso protagonista chorar copiosamente novamente. E ao passar dos dias, nosso protagonista cura suas feridas da alma, recupera sua confiança e determinação, e sai para finalmente conhecer o mundo que se encontra literalmente aos seus pés. Só que antes do episódio acabar, nos é apresentado um enorme e verdejante pasto, com a silhueta de um império ao fundo. Sim, ali é a Britânia, e ainda nos é apresentado uma raposa misteriosa que nos faz relembrar de alguém, sem beira nem ban. Agora, na minha opinião, Nanatsu, Mukushiroku no Yonkichi traz todos os elementos que nos fizeram ser fãs dessa obra, como a apresentação da história, a apresentação dos personagens iniciais, bem como um tom leve de comédia, drama e bastante ação e mistério. Só que diferente das últimas temporadas de Nanatsu, a animação dessa está praticamente impecável, e o melhor, aqui o sangue não é cor de leite. Mukushiroku no Yonkichi é uma montanha-russa emocional que vai muito além do que esperávamos. O episódio de estreia não apenas nos joga de cabeça em um mundo cheio de magia e mistério, mas também nos arrasta para as profundezas das emoções dos personagens. A cena inicial de batalha é uma explosão de adrenalina, com animações incríveis que nos fazem sentir cada golpe. A trilha sonora, como um maestro habilidoso, intensifica a cada momento, seja de luta intensa ou de interações mais leves entre os personagens. É uma experiência audiovisual que gruda na mente do espectador. O cerne da narrativa reside nas relações entre os 7 pecados capitais, e o roteiro não hesita em nos dar um vislumbre das complexidades de suas conexões. Risos, lágrimas e um senso de unidade entre eles fazem deste anime mais do que uma simples jornada fantástica. É uma exploração profunda dos laços humanos em um mundo extraordinário. Conforme o enredo se desdobra, somos atingidos por reviravoltas que desafiam nossas expectativas. O final é um soco no estômago, deixando-nos sedentos por mais. Mukushiroku no Yonkichi não está apenas contando uma história, está nos arrastando para uma montanha-russa de emoções intensas, e mal podemos esperar para ver para onde ela nos levará. E você? Já viu essa obra? O que achou dessa nova cara de Nanatsu no Taizai? Comente, e não se esqueça de curtir e se inscrever para receber mais vídeos como esse. Valeu, meu otaku consagrado, e até a próxima!